essa guerra do Afeganistão, a qual nos referiremos nessa videoaula, é a guerra acontecida entre 1979, portanto, em tempos de Guerra Fria, em que ainda existia a hoje extinta União Soviética, e essa guerra vai durar até 1988. Por que eu já estou começando dessa forma? Porque existe uma segunda invasão no Afeganistão que foi feita pelos Estados Unidos. E essa invasão do Afeganistão recente, depois dos atentados do 11 de setembro, também é chamada de Guerra do Afeganistão. Mas aí nesse caso, muito mais recente, então depois de 2001, anos 2000, presença estadunidense no Afeganistão, inclusive com tropas até recentemente ainda em território afegão. Teve que haver muita insistência para que os Estados Unidos retirassem as suas tropas, muita negociação, para que finalmente os Estados Unidos falassem, tudo bem, a gente vai sair, estamos tirando as nossas tropas. Isso é agora, de uma segunda guerra do Afeganistão, que não se trata de União Soviética versus os afegãos. Essa guerra mais recente, que eu não quero que você confunda, é a guerra dos Estados Unidos contra o Afeganistão. Quando os Estados Unidos vão entrar lá para buscar o Osama Bin Laden, porque ele já tinha morado no Afeganistão. Então é isso que leva os Estados Unidos a entrarem lá no território afegão, ok? Não confunda. Estamos falando de uma primeira guerra do Afeganistão lá atrás, em tempos de Guerra Fria, lá em 1979. As tropas soviéticas é que vão invadir o Afeganistão. Essa guerra mais recente serão as tropas estadunidenses contra o Afeganistão. Quais motivos, Giane, para que a União Soviética invadisse o Afeganistão? Esse é o tema dessa aula. Vamos lá que você vai entender. Em 1979, então em plena Guerra Fria, a União Soviética interfere no Afeganistão a fim de consolidar um governo socialista. Nada mais clássico do que Guerra Fria, né? Isso aí é o típico de Guerra Fria. Duas potências, Estados Unidos capitalista, União Soviética socialista, que se enfrentam, mas nunca diretamente. Eles se odeiam, mas eles nunca se enfrentam diretamente. É por isso que se chama Guerra Fria, não é uma guerra quente. E quanto mais adeptos para o time socialista ou time capitalista, melhor seria. É isso que as potências buscam. Mostrar para o time oposto que o sistema dele é melhor, que o funcionamento da política, da economia socialista é melhor, ou do capitalismo é melhor. Então, quanto mais países participantes desse bloco, desse time socialista, melhor. E aí, a União Soviética vai interferir lá no Afeganistão, tentando consolidar um governo socialista para ter mais um aliado em plena Guerra Fria. No entanto, a galera afegã não recebeu essa investida soviética com bons olhos. Os soviéticos não foram bem recebidos. Os nacionalistas vão reagir a essa invasão estrangeira soviética. Há nacionalismo no Afeganistão. Esses nacionalistas são chamados de mujahidins, que são nada mais que muçulmanos. Só que em tempos de Guerra Fria, os Estados Unidos, mesmo tendo algumas tretas com muçulmanos, nesse caso, já que é do interesse deles não deixar esse governo socialista ser consolidado, os Estados Unidos vão oferecer apoio aos muçulmanos, aos mujahidins, para que esses mujahidins tenham força militar suficiente, tenham munição, tenham armas, tenham condições de enfrentar os soviéticos e não deixá-los consolidar esse governo socialista. E é isso, basicamente. A União Soviética investe, os nacionalistas reagem, os Estados Unidos apoiam os mujahidins, né, para não deixar esse governo socialista ser estabelecido lá no Afeganistão.
Eu preciso te lembrar que os Estados Unidos talvez manda reforço indireto. A Arábia Saudita, por exemplo, que é um país da região do Oriente Médio, muito próximo dos Estados Unidos, é um baita apoio para os mujahidins. Então, os Estados Unidos, não necessariamente, não que eles não possam ter feito isso, mas não necessariamente eles estão entrando lá no território diretamente. Às vezes eles acionam a Arábia Saudita, que é brother, ou tá sabendo o que tá rolando aí do lado, a União Soviética tá interferindo ainda no seu vizinho, dá um apoio aí, apoia a resistência lá, dá força lá. Aí os Estados Unidos meio que mandam reforço para a Arábia Saudita fazer chegar esse reforço, entende? Mas o que interessa aqui é o capitalismo apoiar os mujahidins contra o socialismo, né? Contra a União Soviética. E aí essa guerra de 79 a 88 vai acontecer entre os nacionalistas muçulmanos e a União Soviética. Essa guerra vai durar enquanto a União Soviética tem fôlego para lutar, mas como você deve saber, na década de 80 a União Soviética já não está tendo fôlego mais, já está fraca, já está vivendo aquele processo de tentar se reconstruir para poder dar conta de continuar, mas não vai dar conta de continuar. O socialismo está morrendo, a União Soviética está em queda, então ela retira as suas tropas do Afeganistão em 1988, o que significou uma disputa, não uma disputa, uma vitória dos mujahidins. Eles conseguiram, a União Soviética não se estabeleceu, não consolidou o seu governo, os mujahidins são vitoriosos, mas e agora? Depois desse tempão de guerra, a gente ganhou, mas quem vai assumir o poder agora no nosso país? Não temos mais o socialismo em vista, não corremos mais esse perigo, mas quem vai subir ao poder? Começa uma guerra civil, uma guerra interna entre os próprios afegãos para disputarem entre si quem estaria no poder. Então essa guerra civil vai durar mais um tempinho, de 88 a 96. Esse grupo chamado Talibã vai vencer e impor uma teocracia muçulmana, né? Islamismo, afinal de contas, quem é que foi o carro-chefe na resistência à União Soviética? Os mujahidins. Quem são os mujahidins? Muçulmanos. Então, nada mais coerente, depois dessa guerra civil, subir ao poder um grupo religioso. O Talibã significa os estudantes, é um grupo de jovens muçulmanos. Por isso que eles vão misturar política com religião. A religião deles ajudou eles vencerem a União Soviética. Então agora a religião deles vai fazer política. Deixa eu só fazer uma ressalva com relação aos Estados Unidos. Giane, cadê os Estados Unidos? Os Estados Unidos estão vendo o Talibã assumir o poder, estão vendo esses jovens brigarem entre si para saber quem assumiria o poder depois que a União Soviética vazou, e os Estados Unidos não vão fazer nada? Olha, os Estados Unidos, não necessariamente eles vão ser contra muçulmano, né? Quando interessa. Se você analisar as investidas estadunidenses, quando é do interesse deles apoiar muçulmano, eles vão apoiar, como acabou de acontecer com os mujahidins. Agora, se esses muçulmanos que estão contra os Estados Unidos, estão até usando a religião para ir contra eles, eles estão ocidentalizando a nossa cultura, eles representam o mal, o inimigo. Aí os Estados Unidos entram de pau mesmo. Então, a princípio, que mal tem estudantes muçulmanos assumirem o poder político? Deixa eles. Se eles forem meus amigos, tá tudo bem. A Arábia Saudita é muçulmana, é minha amiga. Eles podem também ser muçulmanos e serem meus amigos. Então, a princípio, poderia não haver perigo para os Estados Unidos. Só que, adivinha quem estava entre os mujahidins do Afeganistão? Entre os muçulmanos do Afeganistão estava esse senhor. Conhece esse senhor, só de ver a foto dele? Osama Bin Laden. Ele é um dos muçulmanos jovenzinhos ricos
que estão inclusive ajudando, financiando a galera muçulmana contra os socialistas, e daqui a pouco vai começar a financiar essa mesma galera contra os Estados Unidos. Não querem a interferência dos Estados Unidos, assim como não quiseram a interferência da União Soviética. Osama Bin Laden não nasceu no Afeganistão. Morou, foi para o Afeganistão, foi muito bem recebido, inclusive por eles, mas o Osama Bin Laden nasceu na Arábia Saudita, filho de pai engenheiro que tinha uma empresa de construção civil. Ele também se formou engenheiro, milionário, jovem que teve uma juventude assim, ó, regada, muita festa, muito dinheiro. E aí ele usava o dinheiro do pai, que morreu, o pai dele morreu, ele era uma criança ainda. A herança que o pai deixou para ele foi usada para financiar essa galera que está lutando contra a União Soviética. E depois para financiar as próprias brigas que ele vai se envolver. Ele vai se envolver na famosa jihad, que é aquela luta santa, a guerra santa, em que eu estou lutando por Alá, eu sou um soldado de Alá, eu estou combatendo o inimigo em nome de Alá. O dinheiro do Osama Bin Laden vai servir para isso. Por isso que ele vai financiar os afegãos, ele vai financiar suas próprias empreitadas, né, os seus próprios conflitos. Morava na Arábia Saudita, financiava algumas manifestações lá, inclusive contra o próprio governo saudita. Olha isso, olha a coragem do Bin Laden. Ele chegou a fazer críticas ao governo da Arábia Saudita por conta do governo da Arábia ser assim com os Estados Unidos. Ele falava, é um governo muito submisso, fez críticas e manifestou a sua opinião contra, e por isso perdeu a cidadania saudita. Nem ele nem os parentes dele têm cidadania saudita, apesar de terem nascido na Arábia Saudita. E aí, já que está sem cidadania saudita, ele muda para o Afeganistão, já estava financiando os mujahidins, entrou no meio dos talibãs, ele foi muito bem recebido entre os talibãs gostaram dele, ele gostou dos talibãs, e aí deu match, deu tudo super certo, e ele vai ficar lá. Lá dentro do Afeganistão, ele vai criar a famosa Al-Qaeda, que significa a base. Ele vai ganhar popularidade, ele vai ter apoio de mais muçulmanos na sua luta contra os Estados Unidos. E aí ele vai organizar o maior ataque terrorista do mundo, o 11 de setembro de 2001. Ele assume, veja isso, olha a história desse cara, né? A carreira desse cara. Ele assume o atentado de 11 de setembro. Já estava nessa carreira há um tempo de financiar muçulmanos, financiar afegãos, financiar os sauditas, amigos dele, financiar a Al-Qaeda, da qual ele é líder, até que ele chega no ápice da sua carreira, que foi o 11 de setembro. Então, eu finalizo aqui a guerra do Afeganistão com a figura do Osama Bin Laden, né? Ele foi para o Afeganistão, está morando lá, assumiu o poder junto com os talibãs, né? Está no governo muçulmano, gosta disso, mas ele ainda não terminou a carreira. Voltaremos a falar de Afeganistão e de Osama Bin Laden quando a gente for falar da guerra contra o terrorismo.